Eu quero voltar agora, retomando essa segunda parte da aula. Agora é mais fácil, mais tranquilo de desenvolver o que a gente tem para tratar, né? Eu vou retomando cada um desses itens e agora trazendo algumas citações, em cima dessas citações fazendo alguns comentários, ou alguns comentários meus que eu estendo, para podermos entender isso, né? E o primeiro deles é a relação de Winnicott com a tradição, né? Então, de um modo geral, em primeiro lugar, eu quero retomar essa formulação do próprio Winnicott, né, com relação à tradição, onde ele diz o seguinte: em nenhum campo cultural é possível ser original, exceto numa base de tradição. Isso me faz lembrar um pouco um comentário que Freud faz a Grodeck, dizendo assim: olha, nós, psicanalistas, adoraríamos colocar você entre os nossos. E as coisas que você faz são, de fato, né, muito próximas ou poderiam ser inseridas dentro do nosso campo de pesquisa. Só tem um detalhe, né, que faz com que você destoe muito, ou destoe um pouco do que um psicanalista quer. Você quer ser original, né? Um psicanalista não quer ser original, ele quer descrever os fatos. Se para isso ele precisa fazer algo novo, tudo bem. Tanto que Freud, num certo sentido, não é original. A noção de inconsciente não é original, a noção de recalque não é original, a importância da sexualidade como produzindo sintomas psicopatológicos não é original, nada disso é original. E o que é original em Freud? Ele ter reunido tudo isso e ter transformado isso em instrumentos clínicos, né? Mas ele não quer ser original, ele não quer ser novo. Isso não é um critério, né? O critério é uma boa enunciação de problemas que podem ser resolvíveis clinicamente. É essa a função, né? Então, primeiro, essa maneira de lidar com a tradição, né? Por um lado, eu quis apontar que o importante não é a novidade, não é a originalidade, né? Mas entender o que os outros viram, o que os outros descreveram, e se as descrições estão corretas. Corretas se com essa descrição eu posso intervir sobre os fenômenos. Intervir com segurança, com previsibilidade. Se eu faço isso, acontece aquilo, mais ou menos, né? Ok? Depois, um outro comentário sobre qual é a posição de Winnicott em relação a como que ele lida com a tradição ou como que ele lida com os conceitos da psicanálise, né? Deixa eu pegar as coisas. Isso, Winnicott e a sua relação com a tradição. Nesse texto de Grinberg e Mitchell, eu peguei duas citações, uma de Grinberg e Mitchell falando sobre como é que o Winnicott trabalha com os conceitos, né, e outra sobre Adam Phillips, né? Eu vou ler para vocês. Essa disposição que nós estamos agora já não é tão propícia a esse tipo de trabalho, né? Porque eu pediria que vocês lessem e a gente fosse comentando, mas a gente precisou vir para cá para poder fazer a gravação dessa aula e depois poder disponibilizar para vocês, né? Então é interessante, veja o que Grinberg e Mitchell escrevem em 83. Winnicott conserva a tradição de maneira curiosa, em grande parte distorcendo-a. A sua interpretação dos conceitos freudianos e kleinianos é tão idiosincrática e tão pouco representativa da formulação e intenção originais deles, a ponto de torná-las, às vezes, irreconhecíveis. Ele reconta a história das ideias psicanalíticas, não tanto como se desenvolveu, mas como ele gostaria que tivesse sido, reescrevendo Freud para torná-lo um predecessor mais claro
e mais fácil da sua própria visão, né? Eu tenho uma série de trabalhos que poderiam ser intitulados Redescrições Freudianas, Redescrições winnicottianas de Freud, né? Então, como ele redescreve a noção de inconsciente, como ele redescreve o lugar da sexualidade, como ele redescreve o complexo de Édipo, como que ele redescreve, né, o complexo de castração ou a angústia de castração. No caso da angústia de castração é notável, né? Ele fala assim: o menino, quando sente a angústia de castração, para ele é um alívio. Por quê? Porque ele não atende a mãe, não é porque ele não é ainda maduro e não tem o que a mãe precisa, é porque o pai não deixa, senão vai castrá-lo. Né? Veja como uma formulação notável, né, da diferença, da descrição dos fenômenos. Né? No caso da mulher ainda é mais fantástico ainda. Né? Ele vai dizer, a mulher, como o menino, passam pela fase fálica, sente que lhe falta o pênis, tem inveja do pênis, mas isso é passageiro. A mulher que fica aí não amadureceu. A mulher que amadurece, ela reconhece os aspectos positivos do seu corpo e de ser mulher. Né? Então, é notável como ele vai retomando estas coisas. Assim. Então, eu acho que eu tenho esse sobre Freud, eu tenho acho que 3 artigos. É um sobre como o Winnicott redescreve a noção de superego, um como ele redescreve a noção de id, e outra como ele redescreve a noção de ego. Esse do ego é importante porque o Winnicott faz uma mistura de termos self, verdadeiro e falso, eu sou, ego e pessoa inteira. E eu tento fazer uma distinção, um esclarecimento do que são, onde nem sempre está claro na obra de Winnicott esses elementos. Então, esse trabalho de como que o Winnicott lida com a tradição é um trabalho demorado, cuidadoso, implica entender o que os autores fizeram, entender as transformações que ele fez, o que o Winnicott desenvolveu que já estava naqueles autores, o que não estava. Né? Isso é um trabalho detalhado. Vamos ver como é que Phillips também trata essa relação de Winnicott com a tradição. Né? Então, eu escrevo, apesar de Winnicott ser profundamente consciente da fluidez das palavras, diz Phillips, elas têm raízes etimológicas, elas têm uma história. Como seres humanos, elas têm uma luta, às vezes, para estabelecer e manter a identidade. E o Winnicott, então isso é Phillips falando sobre as palavras e como o Winnicott usa, e o Winnicott usa certos termos chaves como se não tivessem histórico no pensamento psicanalítico. Né? É uma crítica que ele faz, como o Winnicott vai usando assim, é mais ou menos como você usar a noção de inconsciente sem se referir a Freud. Né? Mas atrás disso há uma redescrição que o Winnicott estaria fazendo dessa terminologia, né? Ou da história dos conceitos, da história das ideias psicanalíticas. Depois, agora, também aqui, esse texto de Phillips é notável assim, para a gente entender a tonalidade do pensamento de Winnicott. Né? E, numa determinada passagem, Phillips faz essa distinção entre o que é Freud pensando o animal humano ambivalente de Winnicott pensando o animal humano como dependente. Né? Então, vou lendo para você. Antes disso, acho que ainda não é essa a citação, é o Winnicott falando da sua relação com Freud. Né? Eu pulei um pouquinho, depois eu volto a isso. Então, como que ele respeita Freud, dessa maneira que eu estava falando com vocês, estando nas mãos de Freud, mas não sobre o polegar de Freud. Né? Então, olha que interessante a maneira como ele se refere. Né? O leitor deve saber que sou um produto da escola psicanalítica ou freudiana. Né? Isso não significa que eu tome por correto tudo o que Freud disse ou escreveu. Isto seria, em todo caso, absurdo, visto que Freud continuou desenvolvendo suas teorias, isto é, modificando-as de modo ordenado como qualquer cientista, até o momento da sua morte em 1939. Essa referência à posição do cientista é fundamental, né? Que é o cientista tem um compromisso com a descrição dos fatos, não com a autoridade daquele que enunciou os fatos. Né? Na verdade, há certas coisas em que Freud veio acreditar que nos parecem a mim
e a muitos outros analistas, não serem de modo algum corretas, mas isso não importa. O fato é que Freud começou uma abordagem científica do problema do desenvolvimento humano, desafiou a relutância em se falar abertamente de sexo, e especialmente da sexualidade infantil, e considerou os instintos como realidades básicas e dignas de estudo. Legou-nos um método, isso é o fundamental, método para apreensão e observação dos fenômenos. Legou-nos um método a ser usado e desenvolvido, através do qual poderíamos conferir as observações de outros e contribuir e fazer as nossas próprias observações. Demonstrou a existência do inconsciente reprimido e lançou luz sobre as observações do conflito inconsciente. Insistiu no pleno reconhecimento da realidade psíquica, o que é real no indivíduo e não apenas o realizado em ato. Procurou intrepidamente formular teorias relativas aos processos mentais, algumas das quais tornaram-se geralmente aceitas. Né? Há uma série de outras afirmações de Winnicott que eu fui pegando aqui e ali, né, para dar essa tonalidade da maneira como ele se relaciona com a tradição, né? E é interessante, ele diz assim: nunca fui capaz de seguir quem quer que fosse, nem mesmo Freud, né? Então, há uma maneira de entender o que é isso, dele ser freudiano para além de Freud, por assim dizer, né? E depois essa frase que eu gosto de citar, quando ele diz: se há algo que eu faça que não seja freudiano, eu gostaria de sabê-lo. Mas logo em seguida ele também fala: não me importo que eu não seja, que não seja. Né? Então é esse tipo de compromisso, acho importante. E aí nós poderíamos retomar o texto pensando em Winnicott e Freud e Winnicott e Lacan. Acho que tem 2 textos que eu já comentei com vocês, e aí retomarmos os próprios comentários de Winnicott sobre Freud e sobre Klein. Basicamente, esses 2 textos estão construídos assim. Winnicott e Freud. Eu peguei quais são os elementos que Freud considera como sendo os fundamentos empíricos da psicanálise, a noção de inconsciente, a noção de sexualidade infantil, de complexo de Édipo, de transferência e de realidade psíquica, e mostrei como é que o Winnicott redescreve e amplia esses conceitos. Em Klein, retomei o texto de Winnicott, Enfoque Pessoal da Contribuição Kleiniana, onde ele fala de uma série de contribuições positivas que Melanie Klein fez, dentre elas a mais importante, a posição depressiva, que ele considera uma descoberta tão importante quanto a do complexo de Édipo, ao lado de contribuições que o Winnicott considera como duvidosas, que é a referência, a explicação da destrutividade em função da hereditariedade ou da pulsão de morte. Né? E retomei isso dentro do contexto dos comentadores atuais das relações entre Winnicott e Klein, mostrando nessa direção que eu estou acentuando com vocês, que o importante são os fatos descritos e não a importação de conceitos. Né? Este é o elemento central. E esta orientação metodológica, na verdade, é uma orientação freudiana. Se vocês forem em Totem e Tabu, tem numa das versões de Totem e Tabu, num pós-fácil, que está publicado só nas obras completas em francês, Freud fala assim: o que é que a gente pode esperar das contribuições da psicanálise com a antropologia ou para outras ciências? Fala muito pouco, quase nada. Na verdade, a gente estuda uma outra ciência, ou uma outra ciência pode estudar a psicanálise, para que aquilo sirva como incitações para que eu desenvolva dentro do meu campo aquilo que eles estão falando. A maneira que eu estou trazendo isso é: cada teórico verá fenômenos, e são esses fenômenos que eu vou incluir numa determinada perspectiva teórica, e não conceitos, que fazem parte de semânticas diferentes. Né? Isso é uma maneira, acredito, de grande valor heurístico, de grande valor efetivo para pensar conjugação entre autores díspares da psicanálise e mesmo para a gente fazer os nossos próprios estudos clínicos e teóricos. Okay? Muito bem.
vamos passando um pouco para frente aqui. Depois esses slides vocês podem olhar, são slides mais detalhados, né? Aqui um pouco sobre o Winnicott-Klein, uma série de formulações que eu retomo o texto de Winnicott, e depois vamos agora aqui à especificidade das contribuições de Winnicott, né? Falando sobre o descentramento do complexo de Édipo e da sexualidade, a mudança na ontologia e a apresentação de novos elementos para compreender os fenômenos do desenvolvimento, essa mudança geral de Winnicott na sua maneira de apreensão focada na dependência e esse outro foco onde cada um dos termos, digamos, cada sistema teórico tem um problema clínico fundamental, né, como referência, né? Então, retomando o próprio Winnicott falando com relação ao complexo de Édipo, né? É interessante, isso está aí em Natureza Humana, ele está se dirigindo claramente a Klein, né? E ele diz assim: acredito que alguma coisa se perde quando o termo complexo de Édipo é aplicado às etapas anteriores, em que só estão envolvidas duas pessoas, e a terceira pessoa, ou objeto parcial, está internalizado. É um fenômeno da realidade interna. Não posso ver nenhum valor na utilização do termo complexo de Édipo quando um ou mais de um dos três que formam o triângulo é um objeto parcial. No complexo de Édipo, ao menos do meu ponto de vista, cada um dos componentes do triângulo é uma pessoa total, não apenas para o observador, mas especialmente para a própria criança. Não há dúvidas de que para ele o Édipo é uma conquista, e uma conquista tardia, né? E que não diz respeito ao tipo de conflito ou tipo de problemas que um bebê vive, né? Com relação à sexualidade, às vezes nem sempre é claro isso, mas eu tomei duas citações, né? Eu vou ler só a primeira, né? O Winnicott diz assim: é necessário enxergar através do mito psicanalítico, agora felizmente desaparecendo, de que o período inicial da infância é uma questão de satisfações relativas à erotogeneidade oral, né? Entenda-se que as pulsões explicam, né, os conflitos básicos das relações iniciais. É isso que ele está apontando. Dizendo de uma maneira radical, o complexo de Édipo é uma conquista tardia do processo de desenvolvimento emocional, mas poder ter problemas sexuais, mesmo a sexualidade infantil pensada como Freud a colocou, também é uma conquista tardia. Implica sentir os instintos, as pressões como próprias, associadas a transformações corporais, associadas a determinados objetos com os quais eu tenho determinadas fantasias, cujo encontro resolve aquela excitação. Ou seja, a sexualidade é uma maneira elaborada de viver o corpo ou as pressões instintuais. Os instintos estão presentes, ou o corpo está presente desde o início, mas a sexualidade não está presente desde o início. Ok? Então eu vou dizer, psicóticos têm problema com o corpo. Há uma série de problemas psicossomáticos que dizem respeito ao corpo. Nem todos eles dizem respeito à sexualidade. Né? Isso é uma transformação profunda na psicanálise, né? Com consequências importantíssimas. Ok? Muito bem. Eu já falei um pouco disso sobre a ontologia e a quantidade de operadores que o Winnicott coloca. Quando eu falo operadores, são termos que me referem a fatos que eu posso enxergar e agir sobre eles. É isso que está sendo desvelado, né? Por isso que às vezes o Winnicott é fácil de ler, às vezes é fácil de entender, porque nos remete a fatos que nós podemos apreender perceptivamente. Ok? E depois, essa citação de Phillips, falando sobre o que é que, aonde está Freud e aonde está o Winnicott, que é uma das citações notáveis assim, para entender o quadro geral onde o Winnicott está. Eu vou ler para vocês. Enquanto Freud se preocupava
com as enredadas possibilidades de satisfação pessoal de cada indivíduo, para o Winnicott, essa satisfação seria apenas parte do panorama mais amplo das possibilidades para a autenticidade pessoal do indivíduo, o que ele chamará de sentir-se real. Na escrita de Winnicott, a cultura pode facilitar o crescimento, assim como pode a mãe. Para Freud, o homem é dividido e compelido pelas contradições de seu desejo na direção de um envolvimento frustrante com os outros. Em Winnicott, o homem só pode encontrar a si mesmo em sua relação com os outros e na independência conseguida através do reconhecimento da dependência. Para Freud, em resumo, o homem era o animal ambivalente. Para o Winnicott, ele seria o animal dependente, para quem o desenvolvimento, a única certeza de sua existência, era a tentativa de se tornar separado sem estar isolado. Anterior à sexualidade como inaceitável, havia o desamparo. Dependência era a primeira coisa antes do bem e do mal. Né? Isso é uma maneira... Phillips é um autor extremamente feliz assim, na maneira de escrever e de apresentar suas coisas. Também muito livre no seu pensamento, mas muito consistente. Né? Muito bem. E depois essa outra formulação também de Phillips, referindo cada sistema teórico a um problema, a uma catástrofe existencial ou uma catástrofe que gera uma patologia. Né? Então, diz Phillips, cada teórico da psicanálise, poder-se-ia dizer, organiza sua teoria em volta do que poderia ser chamado de uma catástrofe essencial. Para Freud, era a castração. Para Klein, o triunfo da pulsão de morte. E para Winnicott, era a aniquilação do self central pela intrusão como falha no ambiente de sustentação. Né? Isso vão servindo como elementos de referência clínica, cenário clínico, paradigmas, modelos clínicos, né? Em que cenário está o problema que o paciente me traz. Okay? Muito bem. Vamos então agora para esse terceiro item, que é o item, digamos, mais problemático, né? Para a gente poder fazer explicações aqui. Diversas das coisas que estão aí eu já falei com vocês. Eu só vou retomar um comentário mais amplo sobre a ontologia, né? Eu vou comentar alguns pontos só disso, retomando algumas citações. Essa parte então, da aula aqui são mais retomada de citações ilustrativas da tese inicial que eu coloquei para vocês. Então, eu vou retomar essas citações e depois a gente abre para diálogo se tiver um pouquinho de tempo. Né? Então, essa primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, né, deste item 3, é retomar a questão da mudança na ontologia e desses operadores. Com relação à ontologia, quero fazer os seguintes comentários. Pode-se afirmar que o Winnicott contribuiu de forma significativa para redescrever os fundamentos ontológicos da teoria psicanalítica, introduzindo a noção de ser, o que já foi comentário por Pierre Drapeau e René Roussillon, bem como que ele modificou a concepção de saúde e adoecimento, introduzindo o tema da integração e da dependência e independência do indivíduo em relação ao ambiente, levando a psicanálise do campo das ciências naturais, que objetificam o ser humano, para o campo das ciências propriamente humanas, constituindo uma ciência objetiva da natureza humana, que toma o tratamento psicoterápico de base psicanalítica como uma clínica do cuidado ou como fornecendo uma ética do cuidado que servirá não só para as práticas psicoterápicas psicanalíticas, mas para as práticas psicoterápicas em termos gerais. Né? Então,
falando agora um pouco mais especificamente das mudanças no modelo ontológico, né, comparando isso com Freud, pode-se considerar que o Winnicott substituiu a noção freudiana de pulsão, conceito fundamental, convencional, em relação ao qual, mesmo sendo um ser mítico, não se pode prescindir, é o que diz Freud, pela de ser e necessidade de ser, considerando-a, então, como um novo fundamento ontológico para a vida afetiva do ser humano. Né? É interessante que Green vai criticar o Winnicott, dizendo que o Winnicott introduziu a noção de ser porque ele não tinha como lidar com a destrutividade. Era um tipo de recalcado winnicottiano. Nesse último texto meu, no International Journal, tem uma passagem que é um diálogo com Green, falando um pouco sobre isso. Então, retomando, o Winnicott se refere à noção de ser como sendo uma experiência psicológica, ontologicamente falando, anterior às determinações instintuais, além de considerá-la um ser anterior às determinações está errado aqui, né? Essa noção de ser, deixa eu explicar para vocês, não está bem colocado na expressão, não é um ser mítico, como as pulsões são um ser mítico. Tá? Você encontra a experiência de ser que é adequada ao conceito de ser e continuidade de ser. Você não encontra a experiência de um aparelho psíquico que seja adequada ao conceito de aparelho psíquico. E a ideia de força psíquica também você não encontra, é um modo de falar. Okay? O Winnicott não se apoia diretamente numa proposição filosófica, isso é importante, porque ele não pega a noção de Dasein e aplica. Ele está preocupado com a experiência de ser, não com o conceito de ser. Né? Nem busca as definições do que é o ser para depois aplicá-la aos fenômenos. Ao menos não faz isso nos seus textos. Se percorrermos a sua obra à procura do uso do termo ser e da expressão continuar a ser, encontramos desde referências usuais até usos propriamente conceituais, nos quais ele associa essa noção com a sua concepção sobre o que é a natureza humana, sobre o que versa a vida. Bom, eu trouxe na aula passada com vocês uma série de referências, né, de Winnicott se falando sobre a noção de ser. Né? Nesta sequência, eu retomei com vocês a questão da relação de Winnicott com relação às especulações metapsicológicas na psicanálise, apontando, então, que ele, por exemplo, numa carta a Ana Freud, ele fala... me sinto desconfortável, nunca gostei muito da metapsicologia, me sinto desconfortável em relação a ela. Será que é porque eu nunca entendi direito? Né? Ou será que é porque elas dão uma sensação de explicação quando nada explicam? Está escrevendo para Ana Freud. Né? Aí ele fala, bom, talvez sejam as duas coisas, né? E segue assim. Então, em muitos momentos, assim, onde fica mais evidente é quando ele fala sobre a pulsão de morte, ele acha que é um erro, obscurece a situação. Ele escreve a Monique Curley, dizendo, ei, olha, eu fui na reunião científica, vi a sua conferência, tudo seu texto, e você fala sobre, utiliza muitas vezes pulsão de morte, né? E está se referindo à destrutividade, à agressividade, mas é o seguinte, cara, metade do pessoal da sociedade não entende o que quer dizer pulsão de morte. Né, e se referem a isso, pulsão de morte, com alguma coisa referida à agressividade e destrutividade. Olha, por que você não faz o seguinte? Eu sei que isso não tem importância nenhuma no seu texto, mas, uma hora que você não tiver nada para fazer, reescreve o seu texto sem usar o termo pulsão de morte, e se referindo à destrutividade e agressividade. É uma posição profilática. Assim. Então, ao invés de usarmos certos jargões da psicologia, usarmos termos mais descritivos, nós damos um salto, tanto para o nosso entendimento, né, quanto para a compreensão mais geral dos fenômenos. Né? Então, isso pode ser aplicado a qualquer teórico, inclusive ao Winnicott. Né? Então, eu acho que tem essas discussões sobre a metapsicologia, que eu não vou me estender, né, só vou indicar os textos para vocês. Né? E depois, retomando uma coisa importante,
que é que o Winnicott introduz uma noção de saúde, né? Uma noção descritiva da saúde, né? Veja uma das maneiras como ele caracteriza a saúde, eu vou retomar com vocês assim. A vida de um indivíduo são, saudável, né, se caracteriza mais por medos, sentimentos conflitantes, dúvidas, frustrações, do que pelos seus aspectos positivos. O Winnicott não tem uma teoria inocente, cor-de-rosa, né, um certo sentimentalismo, ele é contra isso. Né? Ele sabe que a vida é dura e que o homem, que a natureza humana, né, nem sempre cheira bem. Né? Dessa maneira. Agora, olha a maneira como ele caracteriza a saúde, como nós podemos, e o que nós podemos entender disso como alguma coisa de aonde queremos chegar com os nossos pacientes. Né? O essencial é que o homem e uma mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando por suas ações ou inações, sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso. Pode-se dizer, em suma, que o indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou autonomia. Há um ponto a ser acrescentado aqui, que não está aqui, que faz parte da saúde uma vida cultural ampla, rica. Né? Isso faz parte de um dos aspectos da saúde. Né? E um outro ponto importante para a compreensão de Winnicott, talvez ele coloca essa noção de saúde, mas ele retoma também, né, como é que o ser humano adoece e de que maneira ele adoece. Interessantemente, naquele texto Aspectos Clínicos e Metapsicológicos da Regressão no Processo Analítico, ele vai dizer assim: chegam aos nossos consultórios 3 tipos de paciente. Aqueles que são integrados como pessoas inteiras, que têm problemas de relacionamento com o outro, sou bonito, sou feio, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, sou potente, não sou potente, etc. Esses são os neuróticos. Né? E basicamente ele vai dizer a técnica para tratar desses é a interpretação do conflito inconsciente, do inconsciente reprimido. Claro que isso tudo acrescentado com as coisas que ele já foi colocando na psicanálise. Depois temos aqueles pacientes que são recém-integrados, que têm dúvidas com relação à sua unidade. Né? Para esses pacientes, a técnica é parecida, mas eles precisam de sustentação. Né? A maneira como ele vai se referir a isso é bonita, ele vai dizer: o analista deve sobreviver ao paciente. Sobreviver o analista deve continuar lá para receber as comunicações e as experiências que o paciente faz. Não adianta dizer para o paciente: pode me agredir que eu vou sobreviver. Na hora que o analista falar isso, acabou de morrer. Se matou. Né? Porque quebrou, né, a questão da comunicação afetiva direta. Okay? O sobreviver é a qualidade do contato, da presença e da maneira como o afeto ocorre na análise permanece. Né? A confiabilidade permanece. Né? É isso que permanece. Okay? E muito bem, e depois aquelas pessoas que não são integradas, jamais se integraram, que são os psicóticos. Para esses, o ambiente não deve só sobreviver, ele deve, a analogia que o Winnicott faz, metáfora, sustentar o paciente como a parte hidráulica do carro sustenta um carro ou um ônibus. Esse tipo de sustentação. Né? Nessa direção, ele tem diversas maneiras de falar sobre como os sujeitos se organizam psicopatologicamente, os psicóticos não integrados, os neuróticos integrados, né? Os recém-integrados, ele vai chamar de deprimidos, né? Os borderlines, na verdade, a sua maneira de compreender os borderlines o borderline é um cara que se apresenta como neurótico, mas, na verdade, tem problemas psicóticos de fundo. É um falso self. É essa formulação, né, descritiva, interessante da maneira como ele... isso significa que, quando um borderline chega no consultório, é a sua parte neurótica inicial que precisa ser tratada e não desprezada. Certo? Ele é como a babá que cuida do paciente. Mas se você mata a babá, o paciente não fica lá. É necessário todo um cuidado enorme com esses aspectos neuróticos, por assim dizer, né, de falso self,
para que aí tenhamos as condições do paciente entregar o verdadeiro, né? Ou lidar, ou acessar o verdadeiro, né? Esse é um ponto importante, clinicamente falando. E tem uma série aí de sintomas que não são nem psicóticos, nem neuróticos, ou às vezes mais próximos da psicose, às vezes mais próximos da neurose, que tem a ver com sintomas psicossomáticos, com as adicções, que ele considera como problemas que têm a ver com a fase da transicionalidade, e também com a atitude social, que pode acontecer com psicóticos e com neuróticos, e tem a ver com a situação onde o sujeito tem algo e perde esse algo por culpa do ambiente. Ele percebe que quem retirou algo dele foi o ambiente. Ou seja, ele grita para o ambiente, via atitude antissocial, né, que ele quer a confiabilidade retomada. Né? É isso. É um pouco essa a ideia. Isso nos levaria agora, então, a pensar numa série de operadores. Não vou retomar isso, que eu já falei um pouco com vocês, para falar sobre ser verdadeiro, falso, verdadeiro, ser, continuidade de ser, verdadeiro, falso, falso self, e uma série de outros elementos, elemento masculino puro, elemento feminino puro, congelamento do trauma, enfim, tem uma série de elementos aí que eu vou passar por cima, porque seríamos como entrar num dicionário agora para falar sobre todos esses termos. Mas quero falar da teoria do desenvolvimento do emocional, a maneira como o Winnicott redescreve a teoria do desenvolvimento do ponto de vista da psicanálise. De uma certa maneira, Freud e Winnicott fizeram uma teoria do desenvolvimento emocional pensando as relações de objeto impulsionadas pela vida instintual. Né? É isso que eles fizeram, né? Isso apresentou grandes descobertas, né, na compreensão de como que o ser humano se organiza emocionalmente e cognitivamente. Né? Mas o Winnicott, apoiado nisso, vai falar de como é que o homem se desenvolve em termos dos seus modos de ser no mundo, principalmente focados em termos das suas relações de dependência e as suas relações de integração em relação a si mesmo. Né? E tem daí diversas maneiras de falar sobre como ocorrem essas integrações. Né? Eu vou seguir um pouco para frente, já falei para poder entender isso, de entender a distinção que existe entre o que é descrito do ponto de vista do bebê e o que é descrito do ponto de vista do observador, e a necessidade de linguagens diferentes para fases diferentes. Né? Vamos seguir um pouco. Aqui são uma série de coisas que eu vou retomadas sobre o que é ser, a continuidade de ser como aspectos da saúde, a diferença entre ser e fazer, né? Enfim, vou passar um pouco para frente disso, ainda que nós pudéssemos tratar dessas histórias. E eu quero falar mais especificamente sobre as teorias do desenvolvimento. Aliás, deixa eu voltar só um pouquinho, só para essa definição geral sobre... talvez essa definição de natureza seja mais central, né? E seja aquele desenho de Winnicott, um círculo dentro do outro, que seja o diagrama básico de Winnicott. Esse diagrama serve para entender a criança dentro da barriga da mãe, o bebê dentro do seu ambiente inicial que o sustenta, e o ser humano no mundo, né? O paciente dentro da situação de análise. Então, é uma figuração simplificada muito potente para entender as relações que a gente está tentando formular ou descrever. Há uma passagem aqui interessante da maneira como Loparic formulou isso, dizendo que, enquanto em Freud nós temos um modelo, por assim dizer, onde o foco é dado nas relações edípicas do bebê com os pais, ou seja, nós temos a criança na cama da mãe, ou melhor dizendo, o andarilho na cama da mãe. Em Winnicott, o paradigma modelar, o exemplar, digamos, empírico para pensar o desenvolvimento e a própria ação clínica é o bebê no colo da mãe.
né? Esse é o modelo empírico de referência, né, para pensar esses acontecimentos. Retomando, então, essa definição de ser, que me parece uma definição que nos aproxima de um entendimento preciso do que o Winnicott está colocando, veja, ele não vai definir conceitualmente o que é, ele vai falar sobre a experiência de ser, né? E ele diz assim: a continuidade de ser significa saúde. Se tomarmos como analogia uma bolha, podemos dizer que quando a pressão externa está adaptada à pressão interna, a bolha pode seguir existindo. Ele não é nem empurrado, nem puxado. Se estivéssemos falando de um bebê humano, diríamos sendo. Se, por outro lado, a pressão no exterior da bolha for maior ou menor do que aquela em seu interior, a bolha passará a reagir à intrusão. Ela se modifica como reação a uma mudança no ambiente, e não a partir de um impulso próprio. Em termos do animal humano, isso significa uma interrupção no ser, e o lugar do ser é substituído pela reação à intrusão. A alternativa a ser é reagir, e reagir interrompe o ser e o aniquila, né? Bom, nós teríamos aí mais uma série de comentários sobre isso, e mais essa distinção que eu fiz central para vocês, de que o problema dos neuróticos são problemas de relacionar-se, ou, num certo sentido, problemas de fazer. E, no caso dos psicóticos, eles têm problemas de ser, né? Adoraria que as coisas fossem tão simples na prática clínica como essa que eu estou formulando com vocês, né? Mas, na verdade, nós temos sobreposições, né, importantes e situações muito mais confusas ou obscuras do que essas que eu estou apontando, né? Bom, eu quero então agora ir para vocês a duas formulações de Winnicott se referindo ao processo de desenvolvimento para identificar as suas fases e os diversos acontecimentos que estão presentes aí. São uma citação um pouco mais curta e outra um pouco mais longa, mas que vocês vão podendo então enxergar a complexidade de integrações, relações, de conquistas que estão envoltas nesse processo, né? O que é interessante é que este modo de falar, nós precisamos de poucos conceitos muito abstratos, né? Quase como nós estamos quase que no campo das descrições, ainda que a descrição pura não exista. Só existe descrição com apoio em alguma teoria, né? Então isso está lá acho que essas duas citações estão em natureza humana, uma muito mais geral e uma mais específica. Eu quero ler as duas para vocês, para caracterizar essas teorias do desenvolvimento. Com essas caracterizações, nós poderemos já na próxima aula, eu acho que nós vamos ao texto A Relação Parental Infantil, em 1960C, o código do texto. Mas aí eu indico para vocês, e é esse texto que nós vamos ler a partir da próxima aula, aí já de uma maneira mais dedicada ao texto, parágrafo por parágrafo, mais solto, né? São dois textos que eu indicaria importantes para esse momento de início. Eu acho que, não sei se está no ambiente, acho que está no ambiente processo de maturação, não tenho certeza, ou está no Pediatria e Psicanálise. Tem esse texto, a teoria do desenvolvimento, a tradução está paterno-infantil, mas é parental-infantil, né? E um outro texto que é o conceito de indivíduo saudável, que está em Tudo Começa em Casa. Esses dois textos podem nos ajudar muito a ter uma ideia geral do processo de desenvolvimento, e uma vez que nós tivéssemos nos dedicado a esses dois textos, poderíamos nos dedicar à leitura de Natureza Humana, que é onde ele faz uma descrição mais geral de todo esse processo, né? Só esses três textos nos colocaria aí uma possibilidade de 2 anos de curso, só de leitura e de comentário, né, sobre esse material, mas temos agora uma direção de leitura e de entendimento. Então, quero retomar esses dois elementos para criar, por assim dizer, o nosso holding, né, a partir do qual estaremos tranquilos para poder fazer a nossa leitura. Ok? Então, diz Winnicott, seria lógico descrever o desenvolvimento do ser humano desde a concepção, gradualmente prosseguindo através da vida uterina, o nascimento,
passando em revista o bebê que aprende a andar e a criança em fase de latência, e depois o adolescente, e mais tarde alcançar o adulto maduro, pronto para um lugar no mundo e que depois envelhece e, afinal, morre. É notável que essa teoria começa antes do bebê nascer, né, e termina com a morte. Né, e não se reduz ao que acontece com uma criança depois dos 2 anos e acaba aos 6 com um videotape ali na puberdade. Né? Vejam como que o Winnicott expandiu essa teoria. E essa expansão é importante não só para a psicanálise, porque é uma série de outras teorias do desenvolvimento emocional, seja do ponto de vista cognitivo, seja do ponto de vista psíquico, afetivo, emocional, feita por outras perspectivas teóricas, que agora nós podemos fazer combinações, conjugações, sempre pensando naquele princípio metodológico de que o que eu quero conjugar são fenômenos, para que cada um dentro da sua semântica os descreva de tal ou tal maneira. Né? Então, vamos seguir agora. Essa aqui agora é a citação mais completa, mais complexa, onde mais detalhada de como que o Winnicott está se referindo a esse processo de desenvolvimento. Apontando para a abordagem que estuda o desenvolvimento como a mais capaz de facilitar os diversos pontos de vista, aqui é interessante que o Winnicott também, em Natureza Humana, vai dizer, olha, toda descrição é válida, né? E é necessário que a gente vá se acostumando com todas as descrições para criar uma posição própria. Então, o que é interessante é essa formulação de que toda descrição é válida. A de Freud, a de Klein, as dos neurocientistas, as feitas por Piaget, etc. Né? Por Margaret Mahler, por Daniel Stern. Então, é entrando nesse campo, né, que nós estamos... É isso que nós queremos, que ele quer expandir enquanto uma teoria do desenvolvimento do ponto de vista da psicanálise. Né? Então, optando pela abordagem que estuda o desenvolvimento como a mais capaz de focalizar os diversos pontos de vista, espero deixar claro como, inicialmente, a partir de uma interação primária do indivíduo com o ambiente, surge um emergente, o indivíduo que procura fazer valer os seus direitos, tornando-se capaz de existir num mundo que ele não desejou, num mundo não desejado. Né? Nós chegamos no mundo e depois vamos encontrar um lugar nesse mundo. Ocorre, então, o fortalecimento do self como uma entidade, uma continuidade de ser onde e de onde o self pode emergir como uma unidade, como algo ligado ao corpo e dependente dos cuidados físicos. E então, só então, advém a consciência, certo? E a consciência implica na existência de uma mente. Né? A mente e os processos representativos vão ocorrer depois. Ok? Então advém a consciência da dependência. Né? Veja, a consciência, a mente e tudo isso em função do reconhecimento da dependência. Né? E a consciência quanto à confiabilidade da mãe e de seu amor, que chega à criança sobre a forma de cuidados físicos e de adaptação às suas necessidades. Amor aí significa cuidado, né? Então, aliás, sempre significará, né? Amor é cuidar de. Okay? Ocorre, então, a aceitação pessoal das funções e dos instintos e seus clímaxes. Veja, há uma integração dos instintos, agora sentidas como sendo alguma coisa que advém do indivíduo, o que implica dizer que, inicialmente, esses instintos não são sentidos como próprios, são sentidos como pressões externas. Ok? O gradual reconhecimento. Então, ocorre então a aceitação pessoal das funções e dos instintos e seus clímax, e o gradual reconhecimento da mãe como um outro ser humano, e junto a isto a mudança da rootlessness, ou seja, do incompadecimento em direção ao concerne. Né? É muito difícil de traduzir concerne, alguns traduzem
por concernimento, é um neologismo, uma colega minha traduziu por consideração. Menino, você não tem consideração, né? Você não liga para o outro. Essa é uma descrição mais empírica, interessante sobre isso, né? E então, ao reconhecimento do terceiro e do amor complicado pelo ódio e do conflito emocional, só então chegamos à possibilidade de viver as ambiguidades dos impulsos amorosos e destrutivos. E esse todo é enriquecido pela elaboração imaginativa de cada função. Elaboração imaginativa, aí significa dar sentido a. Inicialmente, é um colorido com o que acontece com o corpo, mas mais para frente no desenvolvimento, desejar, sonhar, devanear, são todos modos de elaboração imaginativa mais complexos, mais amadurecidos. Então, retomando, e esse todo é enriquecido pela elaboração imaginativa de cada função e pelo crescimento da psique juntamente com o do corpo, né? É claro que aí precisamos fazer uma distinção entre psique, soma e corpo, que em geral não é feita, pelo menos não é feito antes de um Winnicott na psicanálise, né? E também, nessa continuidade, olha que interessante, a especialização da capacidade intelectual. O intelecto, a mente, a cognição, é um dos aspectos do modo de pensar, se vocês quiserem, do modo de ser da psique, que depende da qualidade dos atributos cerebrais. Veja como não são só elementos representativos, depende de uma materialidade do corpo, né? E, de novo, em paralelo a isso tudo, surge um desenvolvimento gradual da independência em relação aos fatores ambientais, levando com o tempo à socialização, né? Vejam, se vocês olharem para isso, poucos conceitos, né? Muitos fatos descritos. Ou, eu não preciso, pouco jargão, se vocês quiserem. Poucos jargões utilizados aqui, né? Bom, como parte final disso, eu quero retomar com vocês a questão isso tudo nós teríamos muito para desenvolver, falar das fases, o que acontece em cada fase, como o ambiente funciona em cada fase, quais são os problemas que derivam de cada uma dessas fases, né? Mas esses são detalhamentos que nós vamos ver ao estudar as teorias, a teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott, né? E eu quero chamar a atenção agora para esses dois elementos centrais que diz respeito à centralidade da sua concepção do brincar, né? E dos objetivos do tratamento psicanalítico. Aqui é importante porque em Freud, em Klein, o brincar é uma projeção do mundo infantil. É uma projeção, é uma representação externa do que está acontecendo no mundo infantil da criança. Só que o Winnicott vai associar o brincar e falar assim, esse é um dos aspectos importantes. Mas há um outro aspecto do brincar, que é a ação de brincar. A ação de criar, que implica a brincadeira. A ação de criar e encontrar o ursinho. Esta ação, ela é importante em si mesma, e não só pelos conteúdos que veicula. Tá ok? Né? E é esta ação que vai caracterizar aquilo que ele apresentou ao mundo como sendo os objetos e fenômenos transicionais. Esses objetos e fenômenos transicionais, que é o ursinho, o Dudu, o paninho, né, que claramente acontece em um determinado momento do desenvolvimento infantil, está presente ao longo da nossa vida. Um exemplo que eu dou, que eu acho fácil de entender isso, de tempos em tempos nós não ficamos encasquetados com uma música e a gente repete essa música e quer ouvir ela diversas vezes, né? E ela nos emociona, nos leva a alguma coisa e você a repete. E se tem, atualmente você coloca no carro, ouve diversas vezes, né? Aquela música, ela é projeção, ela é interna ou externa? Você está criando aquilo, fazendo aquilo, ou ela tem a mesma estrutura, por assim dizer, dos fenômenos transicionais. É algo que você está fazendo, cantando junto àquela música, ou repetindo, e ao mesmo tempo encontrando aquilo fora de você. O que é interessante, se vocês pensarem nessa história da música,
é que ela vai acontecendo, até o momento em que você vai deixando de se interessar. Quando é que você vai deixando de se interessar? Quando ela começa a ser só um objeto externo. Né? Então esse é o elemento de, digamos assim, de gasto do objeto transicional. E na vida, né, a própria vida cultural para o Winnicott é uma expansão, né, desta ação de brincar. Então quero retomar algumas citações de Winnicott, aqui importantes, falando sobre o que é este brincar, né, a universalidade disso. Então diz o Winnicott: posso agora reenunciar o que estou tentando transmitir. Desejo afastar a atenção da sequência psicanálise, psicoterapia, material de brincadeira, brincar e propor tudo isso novamente ao inverso. Né? O que ele está tentando retirar do seu pensamento, ou da maneira como essas coisas, o brincar é entendido, é que ele esteja associado só às excitações ou à masturbação ou às pressões instintuais. 2, que esta ação de brincar é mais importante do que uma ação expressiva, ok? E que esta ação, ela fornece ao mesmo tempo uma afirmação de si e um encontro de si e o encontro do outro, né? E é nesse sentido que este brincar, ele pode chamar esse brincar de como o verdadeiro self em ação, mas é também o próprio ser e continuidade de ser se exercendo. São esses sinônimos, né, que são associados à sua ação de brincar, né? E é isso que vai caracterizar, então, uma certa universalidade do que caracteriza a natureza humana. Em outros termos, diz Winnicott, é a brincadeira que é universal e que é própria da saúde. E aí ele vai dizer: o brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde. O brincar conduz aos relacionamentos grupais. O brincar pode ser uma forma de comunicação na psicoterapia. Finalmente, a psicanálise foi desenvolvida como uma forma altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo mesmo e com os outros. O natural é o brincar, e o fenômeno altamente aperfeiçoado do século XX é a psicanálise. Continua o Winnicott, e essa eu acho que é uma das formulações centrais sobre o brincar. É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu. E eu diria, e também o outro e o mundo. Né? Essa grande formulação. Vejam, a teoria da cultura de Winnicott não é uma teoria do recalque ou da repressão da sexualidade, né? Digamos, dizendo de uma maneira muito sintética, talvez chocante, a cultura não é efeito de uma perversão da sexualidade. A cultura é a expansão da própria natureza humana na sua essência, né, que implica criar e encontrar. Né? E eu me torno um ser cultural porque daí eu me encontro mais a mim e ao outro. Né? É essa a grande formulação. Né? Vejam a diferença de ontologia, mas isso é uma diferença de compreensão que me leva a ações clínicas extremamente importantes. Então, mais importante do que a descoberta dos conflitos inconscientes é levar a possibilidade de exercer esta atividade no contexto analítico. Eu trabalho para que isto possa acontecer. Novamente, é necessário dizer que brincar não é fazer piada com o paciente. Certo? Pode até estar envolvido isso, certo? Né? Mas isso, ele é muito mais amplo do que isso. Né? Novamente, né, o Winnicott dizendo que a psicoterapia ocorre, então essa frase também eu acho muito bem humorada, né? Ele diz: permanece válido o princípio geral de que a psicoterapia é afetada, ou ela ocorre na superposição de duas áreas lúdicas,
a do paciente e a do psicoterapeuta. Se o terapeuta não pode brincar, então ele não se adequa ao trabalho. Se é o paciente que não pode, então algo precisa ser feito para ajudá-lo a tornar-se capaz de brincar, após o que a psicoterapia pode começar. Evidentemente, temos uma psicoterapia que leva o sujeito a poder fazer isso. O brincar é essencial, porque nele o paciente manifesta a sua criatividade. Vejam como as coisas se encaixam. Há um sistema extremamente consistente na formulação de Winnicott sobre como isso deve ocorrer. E, por final, nós teríamos que falar aí sobre os objetivos do tratamento psicanalítico, não só o tratamento psicanalítico, mas sobre os objetivos de uma psicoterapia. E dentro dessas perspectivas que o Winnicott está trabalhando, nós teríamos aí, então, uma possibilidade de formular o que seria uma ética do cuidado psicoterapêutico, uma ética do cuidado do ser humano com outro ser humano, que é aplicável não só às práticas psicoterapêuticas, mas todas as práticas de cuidado humano. Isso é importante de ser destacado. Tem uma passagem de um texto de Winnicott que o Winnicott diz assim: eu faço psicanálise quando dá, quando é o que o paciente precisa e é o que ele pode. Quando não é o que ele precisa ou ele não pode, eu faço outra coisa. Mas fazer outra coisa não é fazer qualquer coisa. Tá, ok? Então ele vai especificar claramente o que é esta outra coisa que ele faz. Então eu tenho um texto que se chama A Ética do Cuidado Psicanalítico para o Winnicott, que tenta destrinchar um pouco o que é essa postura de fazer outra coisa quando não dá para fazer psicanálise, ou quando não é adequado fazer psicanálise. Mas isso não significa que chutar o paciente, tratá-lo mal, mandá-lo embora a qualquer hora, tudo isso afeta o paciente, mas não é porque afeta que vai na direção do seu tratamento. Okay? Então isso é uma coisa importante aí. E eu quero falar só agora uma parte final um pouco com vocês, sobre... era mais falar sobre esses 3 tipos de paciente, que são pessoas inteiras, pessoas recém-chegadas à integração e pessoas não integradas, que acho que eu já falei um pouco. Isso então nos dá um contexto, eu acho, todas essas indicações me dão um contexto de orientação epistemológica e metodológica para a compreensão de Winnicott. E ainda que eu não tenha me detalhado naquilo que ele descreve, eu consegui, creio eu, estabelecer um quadro de orientação semântica e de compreensão do que é que o Winnicott está tratando, a partir de que experiência e focando que objetivos, que fenômenos, qual é o seu telos de entendimento. Então era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, como este para ler e entender o Winnicott. E a partir com isso, a gente está mais livre, por assim dizer, para podermos nos dedicar às especificidades dos temas que ele tratou e às especificidades da sua teoria do desenvolvimento emocional, que às vezes eu tenho optado por denominar a sua teoria do desenvolvimento dos modos de ser no mundo, mas isso não é importante. O importante são os aspectos descritivos que a gente está incluindo nesse entendimento. Tá bom? Bom, eu não sei que horas são exatamente, Bom, e está aberto para perguntas, o que vocês temos aí 5 minutos, um pouquinho para a gente conversar um pouquinho. E na próxima aula continuamos. Então, vocês tragam esse texto, o desenvolvimento parental, paterno-infantil, a teoria do desenvolvimento parental infantil ou paterno-infantil, que eu acredito está no ambiente processo de maturação. Tá bom? E as próximas aulas são mais leituras de texto, então nós vamos, ou naquela mesma sala onde a gente gravou, lá no outro bloco de aula, ou então numa sala de aula mais normal, que nós não vamos precisar mais de PowerPoint, não vamos precisar... mas a princípio vamos naquela sala, na outra, lá no bloco de aula, acho que é bloco F, Tá bom? B, bloco B. Tá bom, gente, obrigado.